resolvi compartilhar com vocês essa história que aconteceu aqui na cidade que eu moro, na Itália, porque eu já vi que saiu até nos jornais do Brasil. Gente, e é uma história que, sinceramente, é de cair o seu da bunda. Absolute cinema, completamente, gente. Eu preciso compartilhar com vocês essa história enquanto eu estou aqui fazendo uma comidinha, né? A janta na minha casa, e eu vou gravar essa história aqui para vocês, porque eu achei tão sensacional e absolutamente todos os jornais aqui da Itália saiu essa história e é aqui da minha cidade, né? O nome da cidadezinha que eu moro é uma cidadezinha muito pequenininha, porque aqui na Itália, o que seria um bairro para a gente no Brasil já é uma cidade. Então, é uma cidade, uma cidadezinha colada na outra. Existem as grandes cidades, né? Que são cidades com muitos habitantes e um território grande. Porém, também ali existem as outras microcidades, as cidadezinhas, né? Eu moro em uma dessas mini cidadezinhas, que se você olhar, aparentaria ser praticamente um bairro, seria um bairro nosso aí no Brasil. E o que aconteceu, né? Primeiro falando o nome da cidade, que saiu em todos os jornais, o nome da cidade, da cidadezinha, que é Borgo Virgílio. Borgo Virgílio, né? Falando mais sem o acentozinho italiano, que seria Borgo Virgílio. Só para vocês, só para deixar aqui bem legal aqui registrado. E aí, galera, o que aconteceu? Essa cidadezinha pertence a uma província chamada Mantova. Está na região da Lombardia. Então, se você jogar na internet ali, Borgo Virgílio, Mantova, se jogar no Google Maps, já vai aparecer para você, né? Aqui a cidade. Esse print aqui é de um canal do YouTube, que às vezes eu vejo esse programa que passa no Brasil pela manhã, que é o canal do Paulo Matias, e saiu no canal dele, gente. Quando eu estava vendo, saiu hoje, mas só que esse acontecimento, né, dessa situação do senhorzinho aí, aconteceu, a gente ficou sabendo no final de semana ou no final, ou foi sexta-feira passada ou no final de semana, né? E o que aconteceu? Deixa eu trocar o fundo aqui, porque eu quero contextualizar bem bacana. Aconteceu que um senhor foi pego no flagra pelo pessoal do Comune. Comune é um órgão aqui da Itália que se assemelharia aí no Brasil, para quem está aí no Brasil assistindo, a nossa prefeitura. Inclusive, fica aqui, pertíssimo da minha casa. Não dá 2 minutos andando, do lado da minha casa. Ai, gente. Ai, meu Deus. Mas parece que ele não morava aqui perto de mim, entendeu? Ele morava um pouquinho mais afastado da onde eu moro. Porém, pertence aqui à mesma cidade. Só que tudo que você vai fazer aqui na Itália com relação à sua identidade, eu preciso renovar a identidade, trocar foto, porque às vezes a foto é muito antiga, você precisa atualizar a foto, às vezes, quando eles solicitam. Tudo é nesse departamento aqui, chamado Comune, que seria a prefeitura aí no Brasil. E o que aconteceu com esse cidadão gênio que, assim, olha, a maioria dos jornais aqui da Itália que repercutiram essa história, as pessoas estão chamando ele de gênio, de ator. Que pena que ele foi pego. Porque é uma história tão inacreditável, tão bizarra, gente, que eu que sou fã de true crime, achei essa história fenomenal. Me lembrou o Norman Bates? É. Ai, gente, me lembrou. Né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Personagem que gosta de filme. E, enfim. Então vamos lá, mais especificamente para a história, tá? O que aconteceu? Essa senhora aí, é a mãe dele. Essa é a mãe e esse é o filho. E eu tô apontando porque, assim, para mim, que sei da história, fica fácil saber quem é a senhora e quem é o filho dela vestido de mulher, né? Mas eu já vi algumas pessoas aqui que realmente acharam que, tipo assim, sem saber exatamente do que era, olhar as duas fotos e não sabia o que era. Para a pessoa eram duas senhoras, ok? E o que aconteceu?
Essa senhora, a identidade dela venceu e há muitos anos ela já recebia a pensão dela, né? Ela vivia sozinha com o filho único, provavelmente, né? Como aqui na Itália é super comum, ela já devia ser viúva há muitos anos. O filho dela já é um senhor que até hoje mora com a mãe. Ele é enfermeiro, porém estava desempregado. Então ele vivia ali às custas da mãe, vivia só ele e ela. E ela recebia uma pensão. Oh, meu Deus. Tem umas coisas que são inacreditáveis, gente. Então, ele vivia dessa pensão com a mãe. E o que, que aconteceu? Essa senhora venceu a identidade dela e ela precisava renovar, né? E aí, o que, que acontece? Precisou tirar uma foto 3x4 nova e ela precisava ir de pessoa, né? Pessoalmente, no Comune, que é esse lugar que eu falei para vocês. A história conta que quando chegou, que a funcionária que atendeu, a funcionária ou funcionário, que agora eu não lembro se foi uma mulher ou se foi um homem, eu sei que o rapaz, o senhor que deu a entrevista, porque saiu, né, uma entrevista com ele, era um senhor, mas quem atendeu primeiramente, eu deduzo que seja uma mulher, porque quem atende a gente ali nesse setor, ali na baia ali da recepção, da onde a gente faz essa troca e renovação de identidade, a maioria que tem ali é mulher. Então eu deduzo que tenha sido uma mulher que atendeu ele primeiro. Só que a mulher, ela achou muito estranho, né? Achou a mulher, achou que a senhorinha tava uma voz diferente e muita maquiagem e uma expressão diferente. Então aquilo ali ela achou meio estranho, mas o que, que ela fez? Ela deixou passar, porém ela comentou ali com os superiores dela e com isso o que, que ela fez? Eles resolveram agendar uma nova, esqueci a palavra em português, mas eles agendaram que ela viesse de novo aqui na prefeitura, né? Então falaram: ah, você precisa voltar para resolver um negócio. E o que o pessoal da prefeitura fez? Chamou a polícia. E eles já estavam em conversa, o pessoal aqui da prefeitura, né? Explicou o que eles estavam desconfiando, que, tipo assim, que tinha alguma coisa estranha, e chamaram a polícia para vir estar presente nesse agendamento que eles fizeram. Dito e feito, a polícia estava junto, desconfiando, e esse é o vídeo do monitoramento aqui, né, na entrada dali do reparto público, que é a prefeitura que eu falei, gente. Inclusive, eu acabei de passar por aqui. Levei meu filho aqui no parque e acabei de passar aqui na frente, exatamente aqui onde ele está. Então, essa foto é o print que eu fiz do vídeo, da reportagem que passou aqui na Itália. E eu fico com medo de postar vídeo e ter negócio de direitos autorais, né? E aí eu fiz o print. Então, esse é ele chegando de bengala, vestido de senhorinha. Olha que loucura. E ele se vestiu da mãe dele para ir na prefeitura. E eu tô baixando aqui, gente, porque meu filho tá aqui. Não, eu não consigo. Ele quer destruir a cozinha. E com isso, a polícia junto, o que fizeram? Pegaram ele ali no flagra. Durante também o momento que ele estava ali, alguns policiais foram na casa dele. Durante a revista, na casa dele, no porão da casa, descobriram o corpo da. Acabei de descobrir que o outro microfone tinha acabado a bateria. Vamos ver até onde prejudicou ou não o meu vídeo. Esse vídeo, você vê o print que eu fiz, é ele indo embora da prefeitura. E isso foi na primeira vez que ele tentou fazer a troca da identidade da mãe dele, a renovação da identidade da mãe dele. No final das contas, descobriram o corpo da mãe dele embalsamado no porão. Aqui é muito comum ter porão, né, embaixo da casa. E ele foi totalmente descoberto. E agora ele está sendo incriminado, né, por ocultação de cadáver e ali, né, se fingindo de outra pessoa. Gente, surreal. E para finalizar o vídeo, alguns detalhes, né? Tudo indica que a mãe dele faleceu de causas naturais, então, até então, não houve nenhum homicídio, blá, blá, blá. Até então, né, não foi ele, ela morreu de causas naturais, porém, ele preservou o corpo em casa para continuar recebendo a pensão. O motivo era único e exclusivo, esse. Algumas pessoas, como eu mesma,
questionei. Gente, mas não é possível que ninguém deu falta da senhorinha, né? E isso é extremamente possível aqui na Itália. Eu estava conversando com um italiano e ele me explicou, e já é um senhor, esse senhor que eu estava conversando sobre esse caso, e ele me explicou que em muitos casos, o que acontece? A grande maioria dos italianos, eles têm um filho só, ou às vezes nem estão tendo filho mais, tanto que tem muito incentivo aqui para as famílias terem filhos. E o que é também muito comum é pessoas morarem aqui no norte. Eu moro aqui no norte, essa cidade é aqui no norte. E algumas pessoas terem a família completa, o resto da família, lá no sul. Então, dependendo da situação, pode ser o caso dele, ou também, outra coisa que é extremamente comum aqui na Itália, as famílias não se falarem, né? Às vezes, se houve alguma briga, às vezes a família está sem se falar há mais de 10 anos. Isso é muito comum aqui também. Outra coisa que ele também me explicou que pode ter acontecido é que pode ser que ele não tem nem família mais, às vezes era só ele e a mãe dele, ele não é casado, ele é solteiro, porém ele já é um senhor, e esse senhor italiano que eu estava conversando, ele falou assim, Vanessa, às vezes existem algumas pessoas idosas aqui que não tem nem convivência com vizinhos, né? Na sua grande maioria, sim. Porém, se era uma senhora mal-humorada, mal educada, grossa, ela nem fez falta para os vizinhos. Então, isso pode ter acontecido também. Simples assim. Então, gente, essa é a história. Ainda está sendo investigado, porém, a grande matéria é essa, porque até então isso tudo é o que já foi descoberto. E aí, o que vocês acharam dessa história? Totalmente hollywoodiana. Gente, eu tô apaixonada, né? Porque eu falei, gente, tem doido pra tudo nesse mundo, né? E é aquela história. Se a identidade da mãe dele não estivesse vencida, né? E precisasse trocar, passava batido, gente. Ele ia ficar anos dessa maneira. Conta aqui, escreve pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história.